Olá pessoal, hoje a gente vai ver como calcular a área de um retângulo. Sem muitas formalidades, o que é área? A área é o espaço ocupado por uma figura plana, certo? Então, a área desse retângulo é justamente esse espaço vermelho que você vê ocupado aqui. Um retângulo, não somente esse, mas qualquer um, possui duas dimensões. Uma base, ou comprimento, a gente vai chamar de B, e uma altura, ou largura, que a gente vai chamar de A, certo? Tá, mas o que é um retângulo? Bom, um retângulo é um polígono convexo que possui quatro lados e quatro ângulos internos de 90 graus, e os seus lados opostos são paralelos e congruentes. Calma, é muita informação. Uma coisa de cada vez. Primeiro, os ângulos internos dele medem 90 graus, ou seja, cada abertura dessa aqui, ó, DAC mede 90, ABC mede 90, BCD mede 90 e CDA mede 90. Quando os ângulos medem 90 graus, a gente usa esse quadradinho aqui para indicar isso, certo? Com isso, você já pode ver que a soma desses ângulos dá 360, mas isso não vem ao caso no momento. Nosso interesse aqui é a área do retângulo, afinal de contas, como é que a gente calcula qual é essa quantidade de espaço que está ocupada aqui? Então, só para relembrar, um retângulo é um polígono convexo. Ele é um quadrilátero porque ele possui quatro lados. Os seus lados opostos são paralelos. O que é que isso significa dizer? Por exemplo, o que é um lado oposto a outro? O lado AB é oposto ao lado CD ou DC. E o lado AD é oposto ao lado BC. AB é paralelo a CD e AD é paralelo a BC. Mas o que significa ser paralelo? Bom, dê uma olhada aqui. Eu tenho duas retas. Se eu inclino uma delas numa direção, a outra também inclina na mesma direção que ela, ou seja, aponta para a mesma direção que ela. Isso significa então que essas duas retas são paralelas. Simplificando, duas retas são paralelas quando elas apontam para a mesma direção. Voltando aqui, então a gente pode dizer que AB é paralela a CD, e a gente usa essas duas barras para indicar isso, e AD é paralela a BC, certo? Isso aí vai implicar o seguinte, que é uma das características mais lembradas do retângulo. Os lados opostos são congruentes, foi por isso que eu já fiz essas marcações aqui. Esses dois lados têm uma marcação para indicar que eles têm a mesma medida. E AD e BC têm duas marcações para indicar que eles têm a mesma medida. AB tem a mesma medida de CD, assim como AD tem a mesma medida de BC, certo? Tá, mas como é que a gente calcula a área? Esse espaço aqui, já que a gente já lembrou o que é área e o que é retângulo. Bom, simplesmente a gente vai multiplicar a base pela altura, certo? Como é que você vai calcular a área? Você vai multiplicar a base dele, ou o comprimento, pela altura, ou largura. Por que isso acontece? Por que a gente vai fazer a multiplicação? Bom, vamos ver aqui um esboço do porquê que a gente faz essa multiplicação. Não é uma demonstração, mas não uma demonstração formal, mas ela ajuda a compreender. Vamos dividir esse retângulo aqui, só para exemplo, em quadrados, certo? Vejamos, a gente conseguiu dividir nosso retângulo em 3 e 6. Então a gente dividiu nosso retângulo em 18 quadrados. Se a gente continuar a dividir ele em mais quadrados, a gente vê que dá para dividir o mesmo retângulo em mais quadrados ainda. Agora a gente
passou de 18 retângulos para... Agora você tem 6 vezes... Aqui tem 4, 8, 12. 6 vezes 12, 72. Certo? Então, de 18 nós passamos para 72, nós multiplicamos isso aqui por 4. Nossa quantidade de quadrados aumentou, mas a nossa área não. Certo? Mas a gente continua multiplicando a quantidade de quadrados aqui. Essa quantidade por essa dá exatamente o total de quadrados que temos aqui. Isso é para explicar por que a gente multiplica a base pela altura. Se a gente continuar a dividir, fizer mais divisões, você vê que os quadrados vão ficando cada vez menores. E essas colunas e essas linhas vão ficando cada vez mais estreitas, digamos assim. A largura delas vai diminuindo. Elas vão ficando cada vez mais finas. E se você multiplicar aqui essa quantidade de quadrados por essa quantidade, você vai quadruplicar de novo. A gente vai passar de 72 para 288 quadradinhos desse. Mas a nossa área não mudou, afinal de contas a gente está com o mesmo retângulo. Se a gente continuar esse procedimento de fazer essas divisões, veja, os quadrados vão diminuir mais ainda quando nós terminarmos o processo. Então, veja, os quadrados começam a aparecer e eles estão menores agora. O nosso número de quadrados vai quadruplicar novamente. A nossa área continua a mesma, mas nós continuamos a multiplicar o número de quadrados que tem uma coluna pelo número de quadrados que tem uma linha, certo? Isso nos dá exatamente uma aproximação da área desse retângulo. Se nós fizermos esse mesmo processo e dividir cada quadradinho desse em outros 4 quadrados menores, a gente vai ver que as nossas colunas ficam mais finas ainda. E se a gente multiplicar o valor de quadrados que tem aqui, o valor de quadrados que tem aqui pelo valor de quadradinhos que tem aqui, você vai ver que, apesar de não termos mudado o tamanho do nosso retângulo, a gente ainda consegue multiplicar essas duas quantidades. E aí você tem o seguinte: quanto mais estreito isso aqui fica, mais próximo de uma linha fica. Se a gente continuar esse processo indefinidamente de dividir esses quadrados, a gente vai acabar preenchendo todo o espaço. E para a gente calcular essa quantidade de quadrados que vão ser muito pequenos, a gente vai ter que multiplicar somente a largura pelo comprimento. Afinal de contas, os quadrados vão estar tão pequenos que isso aqui vai parecer uma linha. Não vai dar mais para enxergar os quadrados se a gente continuar a fazer isso, certo? Então, essa é uma explicação do porquê a gente multiplica a base pela altura ou a largura pelo comprimento. Agora, vamos a um exemplo, só para finalizar. Calcule a área de uma praça retangular, cuja largura seja igual a 27 metros e o comprimento igual a 40 metros. Vamos desenhar a nossa praça. Digamos que ela tem aqui a largura de 27 metros, como indicado na questão, e comprimento de 40 metros. Qual vai ser a nossa área? Bom, de acordo com a nossa fórmula lá que a gente viu, a área vai ser largura vezes o comprimento. Qual é a largura da praça? É 27 metros. Qual é o comprimento? O que seria a base e a altura, se você pensar assim? 40 metros. 27 metros vezes 40 metros são 1080, 27 vezes 40, metros quadrados, já que é metro vezes metro, certo? Com isso a gente termina a nossa aula sobre área de retângulo. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.